galera do canal Torcedor Manauense, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né, que a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante que aconteceu, né, que foi esse pacotão de Páscoa, né, que simplesmente apareceu aí, né, hoje é dia 17 de abril aí, o Manaus anunciou um pacote de reforços aí, que a gente vai comentar um pouquinho sobre o que apareceu aí, quem são esses jogadores novos que o Manaus contratou e o que a gente pode esperar um pouquinho deles, né. Mas antes, né, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de comentar aí também, compartilhar os vídeos, tá bom? A gente tá chegando em 2.200 inscritos, então bora lá acelerar. Quem sabe a gente chegue a uns 3.000 aí, até a metade da Série C, né, bora tentar. Mas a gente tem que falar sobre alguns assuntos aí de transferências, né? Um deles é sobre a questão do Ícaro, né? O Ícaro, que tinha chegado no Manaus, era considerado uma promessa, quem sabe um grande jogador, né, para a temporada. Ele acabou saindo do Manaus, né? Alegou motivos pessoais e acabou saindo, né? Tanto que ele já não aparece mais lá como um jogador do Manaus. Ele acabou saindo. E essa notícia saiu primeiro, acho que foi pela Larissa Balheiro, foi ela que colocou essa notícia lá, né? Mandou a notícia que o Ícaro já não era mais jogador do Manaus, né? Infelizmente, né, a gente esperava, tinha uma expectativa em relação ao Ícaro, né, já que ele era considerado um bom jogador. Então assim, a gente ficou nessa mágoa, né, que não vai ter mais o Ícaro aqui pra gente ver ele em campo, né? Mas teve reforço, né, chegada de reforços e até um volante que talvez substitua, né, faça uma função semelhante à do Ícaro ali, quem sabe, né? Então bora falar um pouco desses novos reforços, né? Eu vou começar aqui primeiro falando do Renanzinho, né? Renanzinho aí, outra expectativa aí do Manaus, né? Procurando as bases de alguns times ali, né? O Renanzinho, ele é da base do Guarani, né? Ele teve um grande destaque durante uma Copa São Paulo Júnior, né? Que ele fez 3 gols em 7 jogos, então assim, ele é uma promessa, né? Então assim, o Manaus está comprando uma promessa, né? Tipo o Thiaguinho também, o Thiaguinho ele era da base, né? Tava ainda evoluindo e tá indo no Manaus, quem sabe, pra melhorar, né? Até agora o Thiaguinho tá indo bem, né? Tá tendo partidas boas, quem sabe o Renanzinho também não tenha, né? Então basicamente o histórico do Renanzinho é basicamente o Guarani, né? Ele é da base. O Renanzinho até que ele tem um bom histórico, né? E ele joga bastante ele pela ponta direita e também pela ponta esquerda, pelo menos é o que aparece, né? Que ele joga tanto por uma ponta como pela outra. Isso é bem interessante de se ver, né? Ele é um jogador bem jovem, né? Ele tem só 20 anos, então assim, quem sabe ele se aprimore bastante aí no Manaus, né? Te vejo um grande jogador aparecendo aí no Manaus e jovem, né? O bom dos jogadores jovens é que normalmente eles são mais rápidos, mais ágeis, né? E também gostam de dar aquela driblada, né? Então quem sabe tem uma boa expectativa aí pro Renanzinho, né? O próximo da lista, né? O próximo da lista é o Marco Antônio, né? O Marco Antônio aí é um jogador do Brusque, né? Que tá vindo do Brusque depois de ficar umas 4 temporadas, mais ou menos, tá desde 2019, tá há bastante tempo lá. 3 temporadas, na verdade, né? Desde 2019, lá, desde o seu acesso lá do Brusque, lá em 2019 ele tava lá. E agora, depois de 2022, ele tá vindo aqui pro Manaus, né? O Marco Antônio, ele joga tanto na ponta direita e também tem características de meio ofensivo, pelo menos é o que aparece na sua descrição, né? Como um jogador, ele aparece como assim. Ele é um jogador experiente, tem 31 anos, né? E não passou só pelo Brusque, né? Ele teve uma grande passagem aí pelo Brusque, né? Mas também já passou pelo Ipiranga, né? Outro time aí que joga bastante a Série C, que a gente já tá um pouco familiarizado, né? Também passou pelo Aimoré, então assim, ele tá acostumado a jogar ali pelo Sul, né? Agora ele vai vir aqui pro Norte, né? Outra situação, outro clima, né? Outra adaptação. Bora ver como é que ele vai ficar por aí. Aqui um outro jogador interessante também é o João Denoni, eu acho que é esse o nome dele, né? Ele tem 28 anos e é um volante, talvez ele seja uma possível substituição para o Ícaro, né? Que também era um volante, então assim, talvez o João Denoni seja uma possível substituição. Tem 28 anos, também é um jogador jovem, mas tem um histórico, né? Tem bastante passagens em muitos times aí, né? Entre eles, ele tá vindo do Maringá, né? Então ele já passou também pelo Aimoré, também já passou pelo Vitória do Espírito Santo, Mirassol, então assim, é bem rodado, um jogador bem rodado. E bora ver como é que vai ficar a expectativa, né? Algumas pessoas gostaram da contratação dele, é interessante, né? Ver algumas expectativas das pessoas, né? E ver como é que vai ficar, né? Volante, eu acho que o Manaus já tem o quê? Uns 4 ou 5, tem bastante volante ali, né? Além do Gilson ali também, que eu acho que é o preferido ali da posição, né? Bora ver como é que vai ficar essa questão, né? O Manaus está se reforçando bastante, né? Agora tem um elenco bem maior, bem mais abrangente e por enquanto tá dando certo, né? O Manaus tá indo bem na Série C, né? Teve aquele empate desastroso ali, né? Devido à arbitragem, a gente sabe disso. Mas o Manaus tá indo ok, né? Tem que melhorar alguns pontos ali de ofensividade, mas defensivamente o Manaus tá indo quase que na perfeição, né? Tem que se destacar isso daí. Outro jogador que também tá vindo aí do Sul, né? Basicamente muitos jogadores ali do Sul e Sudeste, né? É o Luiz Felipe, né? O Luiz Felipe, ele tá vindo do Ipiranga, né? Outro jogador que também tá vindo do Ipiranga, né? Já tinha o Silvano, né? Que veio do Ipiranga, agora tem o Luiz Felipe também.
E o Luiz Felipe, ele tem passagem além do Ipiranga, ele tem também pelo São Caetano, pelo Paysandu e pelo Santa Cruz, ou seja, jogador bem rodado ali, deve ter jogado bastante Série C, né? Então assim, tem um bom conhecimento da competição, né? O Luiz Felipe, ele já é um meia, né? Meia ali ofensivo, meia esquerda, né? Ele tem 25 anos, jogador bem jovem, então assim, bora ver como é que vai ficar a liga dele com a equipe, né? Agora a gente tá vendo uma boa mesclagem do Manaus, né? Jogadores um pouco mais jovens, com jogadores um pouco mais experientes, né? É interessante ver o que tá rolando aqui no Manaus, né? Como é que ele tá formando essa equipe pra Série C, né? O lado bom também é que vai ter bastante gente pro Pisa fazer uma misturada, né? Tem bastante meia, então dá pra fazer misturar os meias ali, bastante ponta, né? O Manaus está contratando muito ponta esquerda, ponta direita, né? Então você vai ficar uma competição muito grande ali nas pontas, né? E bora ver como é que vai ficando isso daí, né? Por enquanto tá dando certo, né? O importante é sempre dar certo no final e o Manaus conseguiu uma vitória, né? Acho que isso daí é sempre o mais importante. Então, basicamente, as principais contratações que apareceram hoje, que é o do pacote do Manaus, né? Foram esses jogadores, foram esses 4 jogadores, né? Que é interessante ver, né? Como é que o Manaus está se reforçando. Então, assim, a gente vai ver como é que vai ficar o Manaus com mais 4 peças, né? Agora tem bastante peça, né, no Manaus. Com esses reforços, né, o Manaus ele já está ali perto de uns 32 jogadores, eu acho, né? Então, assim, tem um elenco bem robusto agora, né? O Manaus para essa Série C, né? Então, assim, isso é bem melhor, né? Do que ter bastante gente, né? Considerando que pode ter suspensão, pode ter problema com lesão. Então, assim, é muito bom o Manaus ter bastante jogadores também, né? Que façam a equipe continuar sempre jogando no mesmo nível também, né? Tem que estar sempre no mesmo nível, jogando assim, sem se cansar muito, assim, não pode chegar um segundo tempo e já tá o time morto, já tá todo recuado, né? Isso aí não é legal, isso aí não é interessante, ainda mais na Série C, né? Se você consegue pelo menos um gol ali e se recuar totalmente, a chance de levar o empate é muito grande. Então, assim, é muito bom o Manaus ele tá com um elenco um pouquinho mais robusto, né? Que vocês podem até comentar o que vocês acharam dessas contratações, do que vocês esperam desses novos jogadores, né? E do que vocês esperam também desse elenco do Manaus, que tá bem grande agora. Tá bem interessante ver como o Manaus tá se reforçando mesmo para a Série C. E quem sabe, assim, eu tenho uma expectativa muito boa para o Manaus. Eu acho que, assim, pelo que eu vi nos 2 jogos, dá pra gente chegar no quadrangular. É só ter um pouquinho mais de cabeça, né? Ficar calmo ali em algumas situações e avançar mais um pouco, né? Bora ver como é que vai ficar também esses novos atacantes, esses novos pontas, né? Que estão chegando, né? A gente já viu ali o Roney, ali tinha o Neto Costa ali, que era mais centro, né? Mas são alguns jogadores que chegaram, né? O Eli Paraíba, que fez o gol também, né? Atacante. Então, assim, é bem interessante ver como é que o Manaus está criando esse time aí, né? Como é que ele está formando uma liga, né? Bora ver, eu tenho muita expectativa nesse Manaus, eu espero que dê muito certo aí pra essa Série C. E bora ver como é que vai ficar aí pela frente, né? Então basicamente é isso, galera, falando um pouquinho dessas contratações de hoje, chegaram hoje. E também falando do Ícaro, que eu não tinha falado antes, né? O Ícaro já tinha saído e eu acabei não mencionando ainda. Então basicamente por hoje é isso, né? Bora ficar na expectativa pro jogo domingo, né? Contra o Aparecidense aqui em Manaus, na Arena da Amazônia, com o público liberado, né? Bora ficar aí ligado aí pra ver quanto é que vai ficar o preço do ingresso, como é que vai ficar essas coisas. Quando chegar lá eu libero um vídeo falando sobre isso também, tá bom? Então fiquem ligados aí no canal, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem e ajudem o canal de verdade aí. Muito obrigado mesmo a todos e até a próxima aí.